Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Hans Niemann segue jogando aqui o torneio Baku Open 2023. Ele tá fazendo partidas aí, 98% de precisão, tá brilhando, trazendo um xadrez aí super interessante. E a gente vai ver agora ele jogando contra o grande mestre indiano Mendonça. Mendonça parece o nome do vizinho aqui, ó, Leon Luke Mendonça. Chama lá o Mendonça para jogar contra o Niemann. Vamos dar uma olhada então, o grande mestre indiano Mendonça, que curioso, jogando aqui contra o Hans Niemann. Vamos dar uma olhada então. E antes um lembrete, você que quer melhorar no xadrez, já pensou ter acesso a 18 cursos em videoaulas com um grande mestre, acesso vitalício por preço de banana? É, galera, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, então, essa oportunidade aí para você ter esse acervo aí, esse arsenal de cursos em videoaulas aí, acesso vitalício para melhorar no xadrez, tá bom? Vamos nessa então, Mendonça, o Mendoncinha, abre aqui com o peão dama, Hans Niemann responde com cavalo F6, depois de C4 o E6 e depois de G3 a gente tem aqui o Mendonça indo para uma formação catalã aqui de brancas, e C5 aqui pelo Niemann. Interessante que o Niemann até aqui tinha jogado ao toque e ele pensou, o que que eu vou jogar contra essa catalã? Vamos jogar uma Benoni. Então vamos ver aqui C5 jogado pelo Niemann. A Benoni contra a catalã, vamos ver. Aqui D5 avançando com o peão toma aí D6, né? Como todo bom jogador de Benoni, e vai desenvolver esse bispo provavelmente em fianqueto. Cavalo C3 foi jogado, G6, e depois de bispo G2, bispo G7, cavalo em F3 prepara para rocar, todo mundo coloca o rei em segurança, e o que os jogadores de Benoni fazem? Coloca a torre na coluna E, né, aqui para evitar o lance E4. Bispo F4 foi jogado, né, quem vai combater a Benoni em geral vai para cima desse peão, porque depois fica difícil de defender. H6 foi jogado pelo Niemann, e aqui dama C1, o lance fino aqui da posição, pressionando lá em H6, e o Niemann segue com G5. Atacando o bispo. O bispo volta para casa de E3 e o Niemann segue o desenvolvimento com o cavalo de bem em D7. H4 tentando estourar aí esses peões aí na ala do rei. E o Niemann segue aqui com excelente lance cavalo G4. Atacando um dos ofensores de G5 e trazendo mais uma defesa para o peão. Legal demais, aqui tudo no limite. Bispo volta para D2 e agora F6 aqui trazendo a super proteção. F6 é um lance difícil de você fazer, né? Mas aqui parece ser necessário. B4 foi jogado pelo Mendonça, atacando tudo aí na ala da dama. Niemann defende com um B6 e depois de cavalo B5, não é isso que a gente falou que os jogadores fazem contra a Benoni? Em geral é sim, né? Ataca lá em D6. E o Niemann segue com um cavalo de D em E5, de forma que a dama fica agora protegendo. Esse lance é muito corajoso de você fazer, porque esse cavalo aqui ele fica sem volta praticamente, né? Mas ele não é fácil de atacar também o cavalo aqui de G4, e no momento ele tá protegido, né? E a qualquer momento você pode trocar também de lugar com os cavalos. Ok, Hans Niemann fez os seus cálculos e fez o lance. B por C5, aqui você não vai querer criar um peão passado aqui para as brancas, isso pode ser perigoso e abrir essa diagonal pode ser muito perigoso. Melhor capturar com o peão de bem, em direção ao centro, dama C2 foi jogado e o Niemann segue com dama D7, um lance muito interessante, coloca a dama na frente do bispo, mas ele está de olho em futuramente combater a dama, uma vez que existem buracos nas casas claras, né? Então aqui o Niemann faz a leitura certa aqui, claro, da posição, né? Então para resolver o problema dos buracos nas casas claras, nada melhor do que trocar as damas, né? Então torre de A em B1 foi jogado, o Niemann primeiro tira o cavalo daí, afinal de contas, esse lance aqui no futuro, depois das trocas, né? Estaria levando um cavalo aqui em C7 no final de tudo isso. Então primeiro tira o cavalo daí, o cavalo volta para 3 e agora sim a dama em F5. Propondo trocas, temos dama toma, bispo toma e aqui mais um pouquinho de trocas. O Mendonça captura aqui em E5, o cavalo toma e E4, né? Então aqui finalmente as brancas conseguiram jogar o lance E4 e aqui o Niemann começa a jogar de uma maneira diferente do usual. Aqui o Hans Niemann tem uma possibilidade muito boa de jogar o bispo em D7, onde o bispo tem ainda muita mobilidade e estaria atuando nas duas alas. O Niemann faz o lance bispo G6, não é muito do feitio aqui do Niemann esse tipo de lance. Vamos ver como segue F4.
atacando o cavalo. E aqui você pode colocar o cavalo numa excelente casa, aqui em D3, seguir com C4, enfim, colocar uma pressão aqui no peão central. E o Hans Niemann mais uma vez vai para um lance que não é muito o usual dele, né? Cavalo aqui em F7 recuando, levando esse F5. E o bispo agora completamente atacado vem para casa de H5. E aqui torre em F2, o Mendonça tem mais mobilidade para suas peças. Aqui temos G por H4, G por H4, o Niemann traz o cavalo de volta para E5. Mendonça segue com bispo C3 e coloca um problema para o Niemann, porque ele está ameaçando capturar aqui este cavalo em algum momento, se essa torre sair daí, né? Se essa torre vier disputar aqui a coluna B, por exemplo, você ou qualquer uma das torres, você pode tomar aqui o cavalo e a torre está amarrada na defesa da outra torre, e se capturar com algum dos peões, o jogador de brancas, o Mendonça, vai ter um peão passado, seja o peão de D, seja o peão de F, né? Então aqui já tem problema para o Hans Niemann. O Niemann segue com o lance cavalo D3. Vamos dar uma olhada esse lance torre AB8, que é bem natural de jogar, né? Aqui depois de torre toma, por exemplo, aquela ideia, né, de bispo por E5, tentando criar um dos peões passados, mas não é o fim do mundo. Por exemplo, F por E5. E sim, as brancas têm um peão passado, mas não é tão fácil assim de avançar com esse peão. Por exemplo, o cavalo aqui em C4, bispo F8, protegeria o peão, e por aí vai, né? Aqui a partida poderia seguir das mais diversas formas, e as pretas seguram com boa resistência. Então é curioso que o Niemann também não luta pela coluna B, agora segue com o lance cavalo D3, atacando a torre. A partida segue com torre C2, e aqui o Niemann joga mais uma vez o que jogar, né? Aqui é razoável de lutar pela coluna B, é assim que a gente aprende, né? A coluna aberta, tem que lutar pela coluna aberta. Mas o Niemann vai para mais um lance aqui, cavalo F4, não julguemos, né? Tá ameaçando aqui o defensor do peão. No entanto, o torre E1 foi jogado, traz a proteção aí para o peão. E agora o Hans Niemann segue com o lance torre A7. Que também é um lance que não parece estar construindo oportunidades. Vocês percebem uma diferença gritante desse Hans Niemann que está jogando essa partida e do Hans Niemann das partidas anteriores que a gente fez em vídeo, né? Um lance torre A7. Cavalo C4 foi jogado, pressiona agora o peão, bispo F8, defende, rei H2, abre aqui espaço para ataques na coluna G. O Hans Niemann segue com cavalo por bispo, torre toma com cheque, rei H7. E aqui o lance torre G3, evitando o bispo F3, que seria doloroso, dolorido, dolorento. E aqui então, bispo E7 foi jogado pelo Hans Niemann, mais uma vez um lance difícil de entender aqui do Hans Niemann. Por que não dominar a coluna B? Por que não fazer alguma outra coisa aqui, né? O lance bispo E7 não parece progredir, porque depois de bispo E7, as brancas jogam torre em G1 e o Niemann volta ao bispo para F8, ele deu 2 tempos aqui para o adversário. Incrível o que vai acontecendo na partida. Torre E1 foi jogado agora aqui pelo Mendonça, o Niemann segue com bispo E7 e agora rei G2. Temos torre de A em A8, o Niemann volta a torre. Na fileira do fundo, rei F2, torre de A em B8. Eu acho que aqui o Niemann tá tentando dar uma setinha aí, né? O Niemann tá com 33 minutos. O Mendonça tem 1 minuto no relógio, lance 38, eles precisam fazer mais 2 lances. Aqui o Mendonça segue com torre de E em G1, ameaçando uma forte entrada aqui na 7ª horizontal. E o que que você faz nessa posição de negras, né? O bispo tá amarrado aqui na defesa do peão. Cai esse peão, acabou a partida. Você jogaria provavelmente o lance torre G8, né? Você tendo aqui um jogador tendo 33 minutos no relógio, há de se supor que as pretas vão jogar o lance praticamente forçado aqui da posição, o lance torre G8. No entanto, o Hans Niemann faz o lance bispo F8 nessa posição. O Mendonça, incrédulo, captura aqui em F6 e agora peão passado, ataques, a torre entrando aqui, checkmate chegando. O Hans Niemann faz o lance torre B7, mais um lance que não dá para entender, que ele tinha meia hora para fazer aqui o lance torre B7, permitindo torre G8. Aqui ele teria que, difícil dizer, talvez torre aqui por E4, já tá difícil, né? Já tá difícil aqui porque vai vir um moinho de vento, né? Por exemplo, torre E4, tá vindo torre G7, bispo toma, e aí tá vindo torre B7, né? Com cheque descoberto, e aqui acabou, né? As brancas vão ganhar de qualquer maneira. O Hans Niemann segue aqui com torre B7, acho que para fugir do moinho. O
Mas depois de torre G8, simplesmente aqui pelo Mendonça, meus amigos, Hans Niemann abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. O Hans Niemann tá levando checkmate aqui, né? Para evitar, teria que jogar aqui um bispo G7. E aí você pode jogar a torre por G7 simplesmente, né? Vai trocar aqui as torres e de qualquer maneira essa torre aqui vai cair, né? Mas você pode seguir com um cavalo por D6. Aqui é o gosto do freguês. Aqui tá defendido, né? Acho que cavalo por D6 é bem forte. E por aí vai, né, galera? Aqui não tem muito como se defender, né? Torre F8, E5, não tem. Uma peça a mais aqui para as brancas, peão passado e tudo mais. Né? O rei aqui sem poder se mexer, não tem o que fazer realmente, né? Aqui poderia seguir das mais diversas maneiras. Então, galera, o que aconteceu com o Hans Niemann, né? Então, mais uma vez aí, muito dentro do estudo lá que eu fiz de ciência de dados que mostrava que o Hans Niemann ora joga, né? Foi esse termo que eu falei, ora joga, né? De uma maneira ali perfeita e ora joga lances assim na sequência que você fala o que tá acontecendo, né? Então, a variabilidade da qualidade dos lances do Hans Niemann não é comum no rating de 2.700, né? É bastante incomum, ele é um ponto fora da curva nesse sentido, o Hans Niemann, de não ter uma consistência de qualidade de lances durante uma partida ou nas diversas partidas com que ele joga, né? Ele é capaz de produzir partidas fenomenais e espetaculares, mas tem partidas que ali, lances que realmente não dá pra, às vezes não dá pra entender, né? O lance aqui no final da partida onde ele pendura em F6, essas voltas do bispo para E7 bispo para F8, ele tinha muito tempo no relógio, né? Ele tinha muito tempo no relógio para ficar jogando isso. E aí esse lance bispo F8 deixando cair em F6, por que não jogou um lance natural torre G8? São coisas que a gente não consegue, não é muito comum da gente ver no nível de 2.700, né? Mas é isso, galera, a gente segue acompanhando aí as partidas desse jogador polêmico, desse jogador diferente, um gênio que às vezes dá uma cegueira aí. A gente vai acompanhando as partidas aí de Hans Niemann no Campeonato Baku Open 2023. Espero que você tenha gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!